Quando pensas numa família, como é que ela é? Sabias que para além do tipo de família em que pensaste, há muitas mais? Uma família é um conjunto de pessoas relacionadas entre si por laços de sangue, casamento, relação romântica, adoção ou uma forte ligação. Desde que essa ligação seja baseada na confiança, no suporte mútuo e num destino comum, então pode ser considerada uma família. Não há um tipo de família certo ou errado. Por exemplo, pessoas da mesma família podem ser de etnias ou religiões diferentes. Devemos tratar os diversos tipos de família com respeito, mesmo que sejam muito diferentes da nossa. Vamos então ver alguns dos diferentes tipos que existem. Uma família nuclear é uma família composta pelos dois pais e pelos seus filhos. Os pais podem ser, por exemplo, um pai e uma mãe, dois pais ou duas mães, e os filhos podem ser biológicos ou adotados. A Sílvia tem um irmão, uma mãe e um pai. O Rodrigo tem dois pais. E o Nuno tem duas mães. Todas estas famílias são famílias nucleares. Quando uma família nuclear vive com mais membros da família, esta chama-se uma família alargada ou extensa. Desta forma, para além dos pais e dos irmãos, podem morar, por exemplo, com os avós, os tios e os primos. Por outro lado, uma família monoparental é composta por um dos pais e os seus filhos e pode surgir voluntária ou involuntariamente, por diversas razões. Por exemplo, a Diana está solteira, mas já há muitos anos que deseja ter um filho. Recentemente, tomou a decisão de engravidar com a ajuda da reprodução medicamente assistida. Assim, a família dela vai ser monoparental por escolha dela, ou seja, voluntariamente. A Laura e o seu irmão vivem com o pai, porque a sua mãe faleceu. Neste caso, são uma família monoparental involuntariamente, devido ao falecimento de um dos pais. Também o Carlos tem uma família monoparental involuntariamente, porque os seus pais se separaram. Assim, ele vive uma semana com a mãe e outra semana com o pai. Quando duas famílias monoparentais se juntam, tornam-se uma família reconstituída ou recomposta. Vamos ver o caso da Inês. Os pais dela divorciaram-se quando ela estava no 3º ano. Entretanto, o pai dela casou-se novamente com a Ana, que tem um filho de outro casamento, o Diogo. Agora a Inês vive com o pai dela, a madrasta Ana e o seu filho Diogo. Apesar da Inês não partilhar laços de sangue com o Diogo, ela considera-o seu irmão. Agora vamos ver a família da Carolina. Antes de os pais dela se juntarem e ela nascer, eles tinham sido casados com outras pessoas, com quem tiveram filhos. Assim, a Carolina não tem o mesmo pai e mãe que os seus dois irmãos. Para se ser uma família, não é necessário ter filhos. A Rita e a Vera estão casadas há muito tempo, mas decidiram que não querem ter filhos porque gostam da família delas tal como é. Por outro lado, o Tiago e a Marta querem muito ter filhos, mas a Marta ainda não conseguiu engravidar. Agora estão a pensar adotar uma criança. Estes são apenas alguns tipos de famílias. Há muitos mais. Por exemplo, o Gonçalo vive com a avó, que considera ser a sua família. Não tem importância se tens um tipo de família mais convencional ou menos comum. Se consideras alguém família, é isso que importa. Aliás, as formas de família estão constantemente a mudar, sendo esta mudança normal e inevitável. Antigamente, as famílias eram maiores porque havia muitas famílias alargadas e era comum ter-se muitos filhos. Por outro lado, havia menos divórcios e separações, em grande parte devido às leis que vigoravam na altura. Apenas após o 25 de Abril, em 1975, é que as pessoas casadas catolicamente passaram a poder obter o divórcio civil. Com o aumento dos divórcios, surgiu também a possibilidade de criar novas famílias. Assim, o número de famílias reconstituídas aumentou e são cada vez mais frequentes. Nenhuma família é perfeita e nem sempre as famílias se entendem. Por vezes, surgem problemas e conflitos, podem irritar-se ou discutir. O importante é que, apesar das mudanças que possam surgir na estrutura familiar, estejam presentes uns para os outros, sejam uma fonte de segurança, se cuidem e se amem.